Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a esse podcast para consultores ambientais. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você, consultor ou consultor ambiental, criar um negócio e ter um faturamento de 20 a 30 mil reais mensal. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E no episódio de hoje nós vamos adentrar, nós vamos aprofundar o assunto prospecção. Show de bola. Vocês pediram vários pedidos, vários comentários, várias perguntas na caixinha de perguntas, vários directs e a gente atendeu aqui. Hoje a gente vai se aprofundar em prospecção na consultoria ambiental. Top, top, top. E assim, se você já chegou até aqui, a primeira coisa que a gente pede é que você se inscreva no canal. É o pagamento que você dá por estar assistindo esse conteúdo. Então, se inscreve no canal, compartilha, manda pra galera aí que vai ser muito, muito benéfico mesmo para vocês. Show. Tá ok? Então vamos lá. Para a gente adentrar esse tema, eu queria que você me explicasse, às vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio para quem nos está assistindo. Então, eu queria que você nos explicasse o que é prospecção dentro da consultoria ambiental. Cara, é o seguinte, prospecção ele nasce dentro de um contexto de que existe uma necessidade entre você, que é consultor ambiental, construir uma ponte entre você e seus potenciais clientes, ou seja, os empreendimentos dentro daquele segmento que você escolheu para os quais você quer prestar seus serviços ambientais. O que acontece? O que 90% dos consultores ambientais que começam sua consultoria ambiental fazem? 90% dos consultores ambientais, eles alugam um escritório, sei lá, no centro da cidade, alugam um escritório, faz uma página no Instagram, às vezes fazem até um site lá, colocam no Google Meu Negócio, enfim, faz esses pequenos cadastros e ficam esperando os clientes chegarem. Ficam esperando que os clientes cheguem até eles, liguem para eles, olhem a página do Instagram deles, vão até o endereço do escritório deles e comecem assim a fechar os contratos. Só que o que acontece na realidade? Na realidade, esses mesmos consultores ambientais, com pouquíssimo tempo, descobrem que para eles terem clientes, para eles fecharem os projetos ambientais deles de forma mais consistente, eles precisam de uma coisa chamada prospecção de clientes. Ou seja, eles precisam criar meios onde eles consigam atrair esses empreendedores para que eles possam ver uma oportunidade e assim fechar um contrato na consultoria ambiental. Os clientes não vêm de forma aleatória. Os clientes vêm através de estratégias, de processos onde você atrai esses empreendedores através das soluções que você oferece, através dos serviços que você oferece, através dos benefícios que você oferece no seu serviço e dos problemas que você resolve. E através dessa ponte que você gera entre você e seus potenciais clientes, é que os clientes aparecem, é que os projetos aparecem, que os contratos são fechados. Então a prospecção ele vem dessa necessidade de se criar pontes, de não esperar que os empreendedores surjam do nada. Para isso, você precisa criar estratégias de prospecção, que através das estratégias de prospecção da sua consultoria ambiental é que você vai conseguir captar contratos, captar projetos e poder aumentar o faturamento da sua consultoria ambiental. Então parece muito o que você me fala é o seguinte, existem dois caminhos que as pessoas seguem, né? O primeiro caminho que naturalmente o errado talvez por ignorância no sentido de não saber o como fazer. Isso. Que é o marketing da esperança, que é criar um negócio, abrir as portas e ter a esperança que alguém venha, entre, compre, ou que alguém ligue para o seu serviço, tarará. E o outro é um caminho que já é validado, que alguém já fez, já teve resultado, no qual você cria uma máquina, um funil, né? Um caminho para que você consiga captar esses clientes, né? Exatamente. Sem precisar do marketing da esperança. Ao invés de você ficar esperando que eles apareçam do nada, como 90% dos consultores ambientais que estão começando fazem, você cria as oportunidades deles aparecerem, você atrai esses empreendedores. E essa conexão é que a gente chama de prospecção. Entendi. É isso que é prospecção na prática. No início da tua carreira, qual foram os pontos assim, que você começou a ter essa noção assim, de prospecção? Quais são os caminhos que você tomava naquela época? Como que você via daquela época fazendo uma ponte até hoje? Assim, o que mudou nessa questão? Assim? Cara, no final de 2015, que foi quando eu comecei a assumir a responsabilidade de prospecção dentro da empresa que eu era contratado,
Eu já tinha uma certa ideia de que você esperar que os clientes cheguem aleatoriamente não é algo que poderia dar certo, porque eu já estava trabalhando naquela empresa, embora não fosse na área de prospecção, mas eu já imaginava que existia um processo para se fazer. Eu só não sabia quais eram esses processos, como estruturar uma técnica de prospecção, um método de prospecção, eu não tinha essa ideia. Então o que acontecia muito era o seguinte, eu ia muito no aleatório. Então, por exemplo, às vezes eu tentava ligar para algum empreendedor, não sabia a hora certa de ligar, a hora certa de mandar e-mail, por exemplo. Mas assim, eu sempre tive essa ideia, a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade de prospectar, eu sempre tive essa ideia na minha cabeça de que eu não poderia ficar esperando os empreendedores chegar de forma aleatória. Okay. Então, eu procurava, de alguma forma, entrar em contato com esses empreendedores. Quando eu assumi essa função de prospecção, eu já tinha estagiado naquela empresa, elaborando projetos e estudos ambientais, e eu observava o gerente lá, que prospectava, fazendo como é que ele fazia lá os trabalhos de prospecção. Então, eu tentava ligar, tentava mandar e-mail, mas nunca de forma muito efetiva, porque eu não sabia como fazer isso. Tá? Então, eu sempre tive essa ideia de que eu precisava criar essas pontes, mas eu não sabia como fazer isso. E o início dos meus trabalhos de prospecção foi assim, foi tentando fazer ligação, tentando fazer visitas presenciais de forma totalmente aleatória. Muitas vezes eu não sabia nem o que falar na hora de eu batia na porta, por exemplo, dos empreendimentos. Uma vez eu fui fazer um trabalho de prospecção em postos de combustíveis e eu só tinha ideia de que eu tinha que ir lá, eu ia chegar lá, ia bater na porta deles e ia tentar conversar com algum gerente lá. Muitas vezes eu bati na porta e quando eu pedia para entrar, o pessoal não deixava eu entrar porque ficava com medo, não me conhecia e eu não fazia a mínima ideia de como eu poderia abordar esses empreendedores. Então foi algo que eu fui construindo com o tempo, foi algo que foi quando eu tive a noção de que eu tinha que estudar essa parada. Muitas vezes os consultores ambientais acham que não precisam estudar para prospectar, por exemplo, não precisam se preparar para isso e acabam indo no aleatório e por isso que os resultados não chegam. Então, eu tive, a partir desses momentos, dos nãos que eu levei, foi que eu tive essa noção de que eu tinha que estudar para isso, que isso era uma coisa que eu precisava me preparar melhor. E a partir do momento que eu fui estudando, que eu fui vendo as melhores formas, aplicando as melhores formas, foi que eu pude realmente conseguir ter resultados na minha consultoria ambiental, fechando contratos para aquela empresa de consultoria ambiental e posteriormente, quando eu abri a minha própria consultoria ambiental, só fiz escalar ainda mais esses resultados. Agora isso também, quando você me falou que muitos consultores não sabem, acham que é só abrir e pronto, no sentido de talvez um déficit que a faculdade nos coloca, né? Porque a teoria, tanto no sentido mais aprofundado daquele tema, é colocado na faculdade. Só que quando se fala de mercado, de negócio em si, a faculdade não... Eu até estava comentando na última sessão de mentoria que eu dei para a minha mentoria de Insider, que é uma mentoria voltada para consultores ambientais, estava comentando justamente isso, que é muito mais fácil você aprender a elaborar projetos técnicos dentro da consultoria ambiental do que você aprender a parte comercial, a parte que envolve gestão, a parte que envolve prospecção de clientes, vendas, elaboração de propostas, precificação. Por que é muito mais fácil? Porque durante a faculdade a gente é bombardeado muito com conteúdo técnico. Então a nossa cabeça, ela já fica mais preparada para receber mais conteúdos técnicos. E quando a gente, por mais que seja teoria de projetos que a gente aprende na faculdade, mas a gente já está predisposto a aprender, por exemplo, as técnicas de elaboração de um plano de recuperação de áreas degradadas, as técnicas de elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A gente já está meio que precondicionado a entender esses mecanismos técnicos. Mas quando a gente fala de área comercial, área de prospecção, área de vendas, área de abordagem, como é que você conversa com o potencial cliente, como é que você apresenta uma proposta, como é que você marca uma reunião, que é o que a gente vai falar aqui nesse podcast, a coisa fica mais complicada, porque em nenhum momento da nossa educação formal, desde o ensino básico até o ensino médio, até o ensino superior, a gente não toca nesse tema na faculdade. Não existe um diálogo sobre isso nas faculdades. Porque eu acho que até a faculdade hoje em dia ela é muito voltada a você fazer a predestinar ao aluno a fazer concurso público, né? Que é o caminho tradicional, aquele caminho onde você se preocupa muito com o seu currículo e acha que ter um currículo bom é ter vários diplomas, vários certificados, né? E aí a gente acaba vendo que a maioria dos profissionais ambientais,
eles seguem esse caminho tradicional de tentar uma pós, de tentar um mestrado, ou de ficar enviando currículos, porque é o único caminho que é apresentado durante a faculdade. Inclusive, e que não tem problema, né? Tá tudo bem com isso, mas o que é importante que todo mundo que está aqui saiba é que esse não é o único caminho e também não é o caminho mais seguro. Não é o caminho mais seguro, por exemplo, você ficar enviando currículos aleatoriamente para as empresas. Sim. Não é o caminho mais seguro você ficar acumulando pós-graduações atrás de pós-graduações, achando que assim você vai ser mais competitivo. Tenho vários e vários alunos que entraram para a comunidade LPCA e entraram para a mentoria justamente porque mesmo com essas pós-graduações ainda não conseguiam espaço no mercado tradicional, no mercado de trabalho. Então existe um caminho mais seguro do que você ficar esperando uma vaga de alguma empresa abrir, que tenha o seu perfil, que vão te pagar o valor que você acha que merece ser pago pela sua formação, pela quantidade de anos que você estudou. Então existe um outro caminho, e esse caminho é a consultoria ambiental. E é esse caminho que eu venho tentando apresentar aqui. Na minha época, ninguém apresentou esse caminho. Por isso que eu segui esse caminho tradicional de enviar currículos e tal. Mas hoje eu sei que esse é o caminho mais seguro para você trilhar. É possível você abrir sua consultoria ambiental com as instruções certas, com as técnicas certas e conseguir faturar de 20 a 30 mil reais por mês no seu próprio negócio, trabalhando para você mesmo. E é esse o caminho que eu estou mostrando aqui nesses conteúdos. Entendi. E aí, após todos esses anos de conhecimento prático, isso é importante também, né? O que é que você define assim de hoje? Quais são os métodos de prospecção que você já aplicou, que você ainda não aplicou, então que você indica, que você não indica? Como é que funciona isso para você hoje? Cara, é preciso que, para você entender sobre técnicas de prospecção, é preciso que você entenda primeiro quais são as formas possíveis que uma consultoria ambiental pode gerar demanda para ela, ou seja, pode trazer projetos para ela, demandas de serviços, tá? Existem basicamente 3 formas que uma consultoria ambiental pode trazer demandas, serviços e projetos para aquela empresa, para a sua empresa de consultoria ambiental. E formas a gente pode julgar como processo, que pode julgar como método. Exatamente. Então, formas, métodos e processos. Existem 3 métodos para Ok. isso, 3 formas para você conseguir isso. Primeiro, através de uma técnica chamada outbound, que é uma técnica de prospecção ativa. A segunda forma é a técnica de inbound marketing, ou seja, que é uma prospecção mais passiva através de anúncios, tá? E um terceiro método, que é o método de indicação / network, onde você tem parceiros, profissionais de áreas correlatas à sua, que atuam no mesmo segmento que você atua, porém em áreas diferentes, tá? E que trazem clientes novos para você. Então existem basicamente essas 3 formas de você ter clientes novos na sua consultoria. E o método de prospecção que você vai utilizar dentro da sua consultoria ambiental vai estar relacionado a qual método de geração de demanda você vai escolher dentre esses 3. Dentro do outbound, que é uma prospecção ativa, onde você vai até o seu potencial cliente através de ligação, através de e-mail, através de mensagens no WhatsApp, dependendo do segmento pode funcionar muito bem, através do próprio Instagram, através de mensagens no direct, que também, dependendo do seu segmento, pode funcionar muito bem, através do LinkedIn, que é uma rede social que também funciona para você prospectar. Então, dentro dessas formas de contato, você entra em contato com esses empreendedores que estão no seu segmento, que estão no seu raio de ação, na busca de fechar um contrato, marcar uma reunião, e aí existe um processo para isso. Já no inbound é diferente. No inbound, você prospecta através de anúncios. Então, é uma prospecção mais passiva. Por exemplo, você coloca um anúncio seu no Google, e aí os empreendedores que estão procurando por serviços de consultoria ambiental na sua cidade, eles vão lá no Google, pesquisam e vão achar o seu link, vão achar o seu site. Então você está fazendo um processo de inbound. E existe um processo, isso é uma forma de trazer clientes para você. E através da indicação, que é quando, por exemplo, você faz uma busca por profissionais da engenharia civil. Por exemplo, vamos dizer que seu nicho, que seu segmento são empreendimentos da construção civil, empreendimentos imobiliários. A gente sabe que engenheiros civis também trabalham no ramo imobiliário, fazendo seus projetos. E existe a demanda por licenciamento ambiental nesses empreendimentos também. Okay. Então, uma forma, por exemplo, de você
fazer uma prospecção através dessa terceira forma de gerar demanda, que é a indicação/network, seria você fazer uma pesquisa dos escritórios de engenharia civil, escritório de projetos que tem na sua cidade, nas cidades vizinhas, marcar uma reunião com esses profissionais, oferecendo uma oportunidade de parceria, onde esses profissionais trariam os clientes dele para você e em troca você daria uma contrapartida, que seriam trazer clientes seus para ele, poderia ser uma porcentagem nos valores de contrato, poderia ser, enfim, existem várias formas de você fazer isso, tá? Desde que você entenda que não é para ficar no aleatório. A ideia aqui é que o seu processo de atração de clientes, de conseguir clientes, é um processo estruturado, não é um processo aleatório. E são essas três formas, essas três metodologias que é possível você trazer clientes para a sua consultoria ambiental hoje. Perfeito. Então vamos lá. E como é que, quem está nesse processo, como é que se define qual o método de prospecção usar para consultoria ambiental? Cara, beleza. Tá, você me falou, por exemplo, que existem essas três formas, né? Qual dessas formas é a melhor para eu escolher para a minha consultoria? Qual dessas formas eu escolho para a minha consultoria? Cara, e isso depende de um único fator muito importante, tá? Para você definir qual é o método de prospecção que você vai usar na sua consultoria ambiental, primeiro você precisa definir qual é o tipo de cliente que você quer atrair para a sua consultoria ambiental. E existem basicamente 3 tipos de clientes que você pode atrair na sua consultoria ambiental. Você vai ter 3 tipos de clientes. Primeiro tipo de cliente 1, é o cara que entende que precisa do seu trabalho e está procurando, ou seja, são empreendedores que estão buscando pelas soluções que você tem, que sabem que precisam e estão procurando. Então esse é o primeiro tipo de cliente. Você tem também o segundo tipo de cliente, que é o cliente que sabe que precisa do seu serviço, mas não efetivamente ele está procurando aquele serviço naquele momento. Aquele cara está procrastinando. É o cara que está procrastinando, ou é o cara que acha que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Isso é muito comum dentro da consultoria ambiental, principalmente se você trabalhar com licenciamento ambiental. E tem um terceiro tipo, que é o tipo de cliente que precisa do seu trabalho, mas ele não sabe que precisa do seu trabalho, e por ele não saber que precisa do seu trabalho, ele não está procurando, consequentemente. Então, eu vou dar um exemplo de cada tipo de cliente aqui, se a gente trazer para a realidade da consultoria ambiental. Então, um exemplo de um tipo de cliente que está procurando ali, que sabe que precisa estar procurando. É o cara que, por exemplo, sofreu uma multa na SEMASSE, ou uma multa no órgão ambiental, falei o SEMASSE, o órgão ambiental do meu estado, mas uma multa no órgão ambiental, e recebeu aquela multa e ele está desesperado para resolver aquela multa, para poder fazer uma defesa, ou então ele recebeu uma exigência do órgão ambiental e não sabe como é que... está precisando cumprir aquela exigência, porque senão ele pode perder a licença dele, por exemplo. Então, o que ele faz? Ele está desesperado. É o cara que vai no Google e procura consultoria ambiental na cidade tal. É o cara que vai no Google e pesquisa elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos na cidade tal. É o cara que está ali buscando ativamente esse tipo de serviço que você, como um consultor ambiental que está naquela cidade, você oferece. Então, esse é um exemplo do cliente número 1. Qual é o exemplo do cliente do tipo 2? Ou seja, o cara que está ali, que sabe que precisa, mas não está procurando. É o cara que tem uma indústria, que já tem uma empresa de consultoria ambiental, ou que está fazendo um acompanhamento na empresa dele, ou que ele já contratou alguma vez para fazer algum tipo de trabalho, e ele sabe que precisa, porque ele contratou anteriormente, mas ele acha que está tudo bem na empresa dele. Ele acha que não tem nenhum problema, não tem nenhuma pendência. Às vezes a licença dele se venceu, mas ele não sabe que a licença dele se venceu. Porque é importante você entender... Você que é consultor ambiental, que quer atuar na consultoria ambiental, é importante você entender que muitas vezes o empreendedor não sabe que tem algum problema na empresa dele, porque ele não controla isso. O empreendedor não sabe que tem que renovar a licença, muitas vezes, ele não sabe qual é o prazo para se renovar uma licença ambiental, isso tudo é muito técnico. Então, existem muitos casos hoje de empreendimentos que têm problemas, que têm pendências, mas o dono das empresas não sabe que tem esses problemas. Então, continua lá correndo risco. E você, como consultor ambiental... Se você aprender a atrair esse empreendedor, a identificar essa necessidade que ele tem e fazer reuniões e prospectar para esse tipo de empreendedor, é o tipo de empreendedor que pode te levar aos 20 a 30 mil de faturamento por mês. Mas eu vou falar detalhadamente sobre isso daqui a pouquinho, tá? Esse é um exemplo do tipo 2. É o cara que acha que está tudo bem,
E por isso, mas sabe que precisa, mas por isso não está procurando, porque acha que está tudo bem, tá? E o terceiro tipo de cliente são aqueles empreendedores de pequeno e médio porte que acham que não precisam de licenciamento ambiental, porém precisam. Por exemplo, lava-jatos. Na grande maioria dos estados, empreendimentos de lavagem de veículos, lava-jatos, precisam de uma licença. Mas devido ao grau de instrução, muitas vezes, do empreendedor, por não entender dessas questões ambientais, por nunca ter procurado, por não ter tido nunca uma fiscalização, por exemplo, lá no empreendimento dele, ele acha que não sabe. Então, ele é o tipo de cliente 3. É o cara que precisa daquele serviço, mas não sabe que precisa e por isso não vai atrás. Então, para você definir a estratégia de prospecção que você vai fazer, você precisa se fazer a seguinte pergunta: você e o seu sócio na consultoria ambiental, ou se você não tiver sócio, você com você mesmo. Perguntar o seguinte: cara, qual é o tipo de cliente que eu quero atrair para a minha consultoria ambiental? É o cara que está desesperadamente procurando pelos meus serviços? É o cara que precisa dos meus trabalhos, mas acha que está tudo bem, por isso não está procurando? Ou é o cara que nem sabe que precisa dos meus trabalhos e por isso não está procurando? Essa é a pergunta que você tem que se fazer para você definir o próximo passo, que é a sua estratégia. Tá, Laio, mas qual é o tipo de cliente que você poderia me indicar para eu poder começar a minha consultoria ambiental? O tipo de cliente que poderia me fazer captar clientes todos os meses, captar projetos todos os meses, escalar minha consultoria ambiental, chegar nos faturamentos de 20 a 30 mil reais por mês, por exemplo. Cara, eu indico que você escolha atrair os clientes do tipo 1 e do tipo 2. Tá? Por quê? Porque são clientes, como eu expliquei, que já sabem que precisam. Então, o nível de esforço que você vai fazer para gerar essa ponte entre você e ele, que no caso é o trabalho de prospecção, que faz essa ligação entre você e ele, vai ser mais facilitado. Porque, olha, imagina só, você escolher, por exemplo, empreendimentos que não sabem que precisam, não sabem de uma licença. Cara, você teria que fazer um trabalho de educação ambiental com esses empreendedores para mostrar que precisa ter técnicas específicas para que ele não ache que você só está querendo vender uma coisa para ele que na verdade não é, porque é o que acontece muito. Às vezes você fica querendo convencer ele de que ele precisa de uma licença e ele fica mais desconfiado de você do que acreditando no que você fala. Então existem técnicas mais específicas, vão demandar de mais tempo e muitas vezes nem vão te dar um retorno em contratos que vale a pena. Porque o potencial de retorno financeiro em contratos que um lava-jato, por exemplo, pode te dar é muito inferior, do ponto de vista geral, tá? Ponto de vista geral, do que uma indústria, por exemplo, que já funciona e que já entende que precisa, pode te dar de retorno. A gente está falando de diferenças grandes. Em um você tem contratos de 5 dígitos, 10, 15, 20 mil reais. Em outros você tem potencial de contrato de 3, 4, 2 mil reais. Então, não vale o esforço para você. Na grande maioria dos casos, obviamente, não vale o esforço. Então, qual é o tipo de cliente? Tipo de cliente 1 e tipo de cliente 2. Sabendo disso, agora a gente parte para o próximo passo, que é o quê? Vamos elaborar agora uma coisa chamada plano de prospecção para atrair esses empreendimentos do tipo 1 e do tipo 2. Ou seja, os empreendimentos que estão no meu raio de ação, que estão procurando pelos meus serviços, estão desesperadamente procurando pelos meus serviços, e os empreendimentos do tipo 2, ou seja, que precisam do meu trabalho, mas não sabem que precisam, ou seja, por acharem que está tudo bem, não estão procurando. Então, esses são os tipos de clientes que vão fazer você chegar no faturamento de 20 a 30 mil reais por mês, de forma mais acelerada na sua consultoria ambiental. Beleza, cara. E aí você falou uma coisa interessante, você falou sobre plano de prospecção. Então, eu quero que você traduza para o pessoal o que é plano de prospecção e como é que estrutura um plano de prospecção. Show de bola, cara. Plano de prospecção, do ponto de vista bem direto e prático, nada mais é do que as atividades que você vai fazer para que aquela prospecção ela exista de fato na prática. Quais são as etapas?
Quais são as atividades que você vai fazer? Quais são os passos que você vai fazer? Processo. Os processos. Por exemplo, o plano de recuperação de áreas degradadas. Você não vai colocar lá as medidas de recuperação. Primeiro vai fazer isso. Primeiro você vai fazer a correção do solo, remodelamento topográfico e tal. Okay. E aí você vai compondo o quebra-cabeça da recuperação daquela área. Do plano de prospecção é da mesma forma. Qual é o primeiro passo? Quais são as peças que você vai montar para formar aquele quebra-cabeças da prospecção, do início ao fim? E isso é um plano de prospecção. E vai depender muito de que tipo de cliente você vai atrair e qual é o método de geração de demanda que você vai escolher. Tá? Então, como é que você estrutura um plano de prospecção? Então, eu vou citar aqui um exemplo de alguns planos de prospecção, porque isso vai variar muito de caso para caso. É tanto que na mentoria a gente desenha um plano de prospecção para cada mentorando. Cada mentorando tem a sua consultoria ambiental, que está localizada em uma determinada cidade do Brasil. Então, isso vai mudar muito. Okay. Não existe um plano de prospecção fixo para todos os consultores ambientais do Brasil. É por isso que a mentoria ela é bem personalizada. A ideia da mentoria é essa, ser personalizada para o seu negócio, para a sua consultoria ambiental. A gente montar as estruturas para a sua empresa, para a sua consultoria ambiental. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês tenham essa ideia mais prática do que seria estruturar um plano de prospecção e vocês comecem a estruturar o plano de prospecção de vocês, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que eu quero montar um plano de prospecção para atrair os empreendimentos para a minha consultoria ambiental do tipo 1, clientes do tipo 1, ou seja, que estão procurando ativamente os meus serviços. Então, se eles estão procurando ativamente os meus serviços e eu quero construir uma ponte que possa ligá-los até a minha consultoria, eu preciso estar onde esses empreendedores estão procurando aquele serviço. Então, você precisa pensar o seguinte, tá, eles estão procurando pelos meus serviços. Onde eles estão procurando? Aí você vai pegar um papel, uma caneta e vai anotar os locais onde eles estão procurando esse serviço. Então, eles estão procurando no Google? Com certeza eles estão procurando no Google. Então, você vai colocar assim, Google. Tá, qual seria o outro ponto que eles poderiam estar me procurando? Será que eles poderiam estar me procurando nas redes sociais, no Instagram? Opa, pode ser uma possibilidade. O empreendedor ele pode botar lá no Instagram dele, consultoria ambiental, e ver quais são as empresas de consultoria ambiental que tem Instagram, que estão na cidade dele. Então é legal eu estar no Instagram, vai fazer eu ser achado por eles. Então eu vou colocar aqui, Instagram, beleza. Cara, será que o empreendedor ele vai até o órgão ambiental para querer saber mais sobre quem pode prestar aquele serviço? E isso acontece muito na prática, inclusive, tá? Muitos empreendedores, eles vão até o órgão ambiental para pedir orientação sobre como licenciar os empreendimentos dele. E na maioria dos casos, o órgão ambiental, ele entrega uma lista chamada Lista de Cadastro de Consultores Ambientais. Então, todos os órgãos ambientais têm uma lista de consultores. Ok. Tá? Então, quando o empreendedor vai lá e o técnico lá, o recepcionista do órgão, entrega essa lista, então ele vai ter lá uma lista com várias empresas de consultoria ambiental, dependendo do local tem mais, tem menos, enfim, que prestam serviço de consultoria ambiental naquela região. Então lá ele vai ter o telefone, vai ter e-mail. Então eu estando nesse banco de dados vai facilitar para eu ser achado nesses casos, não é verdade? Sim. Então se você pode ser achado, então você vai colocar nas suas anotações. Cadastro de consultores ambientais do órgão ambiental. E aí você vai listar todos os pontos que você acha que um empreendedor pode estar te procurando. E no início, cara, você vai chutar mesmo. Porque só o tempo vai te dar essa inteligência de você saber onde exatamente ele vai estar procurando mais. Será que ele procura mais no Google ou no Instagram? Será que ele procura mais no órgão ambiental ou no Instagram ou no LinkedIn e tal? Então você precisa no início estar em todos esses pontos onde ele poderia te achar, para que com o tempo, à medida que os clientes começarem a vir, você ter inteligência para saber onde você está sendo mais encontrado e onde você não está sendo menos encontrado. E aí você investe mais onde você está sendo encontrado. Mas no início você tem que estar em todos os ambientes possíveis de encontro. Então você vai listar e você, é no Google? Tá, então eu vou aprender aqui como é que eu posso fazer anúncios no Google. E um detalhe, não só existe essa forma de você ser encontrado no Google não, através de anúncios. Você pode ser encontrado no Google de forma orgânica, ou seja, de forma gratuita, através do Google Meu Negócio. Inclusive, isso é essencial. Toda empresa de consultoria ambiental tem que ter lá o seu perfil no Google Meu Negócio, que é uma forma lá, por exemplo, quando você digita,
você digita o nome de um empreendimento, você quer achar o local no Google, vai aparecer a localização dele, vai aparecer o telefone, o nome da empresa. Sim. E se você fizer seu cadastro no Google Meu Negócio, os seus dados vão aparecer para alguém procurar de forma gratuita, inclusive. Então, mesmo não, lá eu não tenho grana para fazer anúncio. Cara, você faz o Google Meu Negócio, que é de graça, e você começa por aí. Provavelmente alguém vai pesquisar por consultoria e vai te achar lá de forma orgânica, vai encontrar o endereço da sua consultoria, se você tiver algum escritório, vai encontrar o telefone, vai encontrar um site. Existem plataformas de sites que são gratuitas. Então essa é a forma de você começar o seu plano de prospecção para atrair quem está procurando por você. Fazer o cadastro do Google Meu Negócio e estar onde os empreendedores te procuram. E aí você coloca lá seus dados, e eventualmente quem for te procura, quem for buscar por esse serviço vai te encontrar. E aí essas pessoas vão entrar no seu site, vão ver seu telefone lá no seu site, vão te ligar, você vai atender essa ligação, vai marcar uma reunião e aí se começa um trabalho de apresentação de proposta, de entender, que aí já são outros passos que a gente vai falar em outros podcasts. Né? Como apresentar uma proposta, o que fazer na primeira reunião com um potencial cliente, tá? Então isso aí são outros passos. Então a prospecção você já começou a fazer muito bem. Esse seria um plano de prospecção para você atrair o cliente tipo 1, ok? Como é que você faria um plano de prospecção para atrair o cliente tipo 2? Só antes de você começar a responder isso, quanto tempo leva para se montar um plano de prospecção desse? Cara, isso vai depender muito de 2 fatores muito importantes, tá? Primeiro, o seu nível de dedicação. Quanto tempo você pode se dedicar a isso? Eu tenho alunos que eles não focam 100% na sua consultoria ainda. Às vezes tem algum estágio, tem algum emprego fazendo outra coisa e tal, e ainda querem primeiro estruturar a sua consultoria para depois sair do emprego, tá? Enfim, cada caso é um caso e eu faço as recomendações dependendo do caso de cada mentorando, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que se dedica 100% na sua consultoria vai ter muito mais agilidade nos resultados e na elaboração dos seus processos do que uma pessoa que não se dedica 100%, que trabalha o dia todo e à noite foca na sua consultoria, por exemplo. É diferente. Então, o primeiro critério é: qual é o seu nível de dedicação? É dedicação exclusiva para a sua consultoria? Sim ou não? Então, isso vai pesar. Segundo, qual é o seu nível de instrução? Quanto você entende, quanto você sabe de prospecção, de processo de prospecção? Você procurou aprender isso com algum mentor, por exemplo? Profissionais que procuram mentores, que procuram outros profissionais mais experientes para ensinar o caminho das pedras, tendem a chegar no resultado bem mais rápido, porque eles só absorvem aquilo que deu certo. Inclusive tem até uma parada interessante que eu vi num livro, não estou lembrado do nome do livro agora, que diz o seguinte: existem 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa que não aprende, existe a pessoa que só aprende com o próprio erro, existe a pessoa que aprende com o erro dos outros. E no livro diz que a pessoa que aprende com o erro dos outros é a pessoa mais inteligente, mais habilidosa. Tá? O que é uma pessoa habilidosa? Uma pessoa que sabe aprender com o erro dos outros. Então ele não espera errar, ele ganha o tempo do erro dele. Então qual tipo de pessoa você é? Isso vai depender muito de quão rápido você vai atingir seus resultados. Você é o tipo de pessoa que só aprende com o seu erro, é o tipo de pessoa que sabe aprender com o erro do outro. A pessoa que procura uma mentoria, um treinamento, é a pessoa que procura aprender com o erro do outro, de alguém que já passou por aquilo ali, que já errou várias vezes, e aí vai passar só aquilo que deu certo. Então, a sua agilidade em elaborar, por exemplo, um plano de prospecção para a sua consultoria ambiental, a sua agilidade, consequentemente, de ter o resultado daquilo, vai depender disso também. Por exemplo, um aluno da mentoria, no primeiro mês de mentoria, ele já fechou R$ 31.870 em contratos ambientais, em um mês de mentoria. Mas aí, se você for olhar, ele dedica 100% do tempo dele para a empresa dele, para a consultoria ambiental dele. Ele procurou a mentoria, ou seja, ele procurou aprender só o que dá certo, para não perder tempo com aquilo que não dá certo. Sim. Porque quando você começa uma coisa do zero, velho, você tende a errar muito. Quando você procura uma mentoria, você diminui, não é que você não vai errar nunca, mas você diminui muito as chances de você errar no meio do caminho. Consequentemente, você ganha tempo. Você consegue adquirir o resultado daquilo muito mais rápido do que se você caminhar sozinho. Então, o Renato, ele fez isso. Em menos de um mês, ele já faturou mais de R$ 30 mil em contratos ambientais. Então, são esses 2 critérios que vão determinar
quão rápido você vai chegar nesse objetivo. Legal, isso é muito sobre ambiência, né? O ambiente que você está inserido. Às vezes você está inserido num ambiente onde várias pessoas têm o mesmo objetivo que você consegue crescer mais rápido. Acho que essa é a sacada da mentoria também, né? Show de bola, isso aí. Você está no ambiente certo, com o conteúdo certo, para que você erre o menos possível e consiga chegar no resultado mais rápido possível, então, que é o faturamento de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental. Top. Você estava iniciando, antes de eu começar a perguntar, como se estruturaria uma prospecção para o cliente tipo 2? Isso, como seria um exemplo? Tá. Cliente tipo 2, o cara que precisa dos trabalhos, precisa dos seus trabalhos, das suas soluções, tá? Na sua consultoria ambiental, mas não necessariamente está procurando, tá? Primeiro momento, primeira coisa que você tem que pensar, ele não está procurando por quê? Como eu já tenho muita experiência na consultoria ambiental, ele não está procurando principalmente porque ele acha que está tudo bem na empresa dele. Então, às vezes, o cara contratou uma pessoa para fazer o licenciamento e a pessoa fez o licenciamento, mas não acompanhou o processo, não continuou fazendo a assistência naquele empreendimento. E aí vem as necessidades e demandas, vem a necessidade de elaboração de relatórios, vem a necessidade de cumprimento de exigências, de condicionantes das licenças. E o cara que é o dono da empresa, ele não sabe que precisa disso, ele não sabe de prazo, ele não entende disso. Então ele acha que porque contratou uma vez não precisa mais fazer nada, né? Okay. Então, geralmente é esse o perfil. Claro que cada caso é um caso, na mentoria eu estudo cada caso, enfim. Mas com a minha experiência, 90% dos casos é assim que funciona. Então, como eu conseguiria fazer uma ponte entre mim e entre esses empreendedores? Tá? Inclusive, saber fazer isso é um dos principais fatores que vai te fazer faturar mais na sua consultoria, faturar de 20 a 30 mil reais por mês. Porque para cada cliente que está desesperadamente procurando o seu serviço, tem pelo menos uns 10 clientes que sabem que precisam, mas não estão necessariamente procurando pelo seu serviço. Isso é estatística de marketing, isso é estudo de marketing, tá, galera? Então, é o seguinte, como é que eu faria uma ponte? Primeiro ponto, qual seria a estratégia de geração de demanda? Seria o outbound, seria prospecção ativa, seria você abordar esses empreendedores. Como é que você faria essa abordagem? Qual seria o primeiro passo? Primeiro, você tem lá o seu segmento. Eu vou focar em indústrias, por exemplo. O seu nicho é licenciamento ambiental e você vai focar em indústrias. E aí você pode determinar um tipo de indústria de fabricação de cerâmica, indústria de calçados, indústria de... enfim, determina um tipo de fabricação lá que aquela indústria faz, tá? Um tipo de indústria. Tá. E aí, depois que você identifica isso, você vai criar uma lista dessas indústrias que estão no seu raio de ação. Então, você precisa conhecer quem são os seus potenciais clientes. Então, quantas indústrias tem na sua cidade? Quantas indústrias tem nas cidades vizinhas? Quantas indústrias tem no seu raio de ação? Se o seu raio de ação é 100 km, sua cidade, cidades vizinhas dá 100 km, por exemplo. Quantas indústrias tem? Aí você vai fazer um processo de criação de lista, de base de potenciais clientes. Nessa lista você vai ter o nome desses empreendimentos, vai ter o CNPJ dessas indústrias, vai ter o nome do decisor dessas indústrias, vai ter o telefone dessas indústrias, vai ter o e-mail que você entra em contato com essas indústrias. Então vai ter o máximo de informações que você conseguir coletar dessas indústrias que te possibilite ir para o próximo passo dessa estrutura, que seria entrar em contato com esses empreendedores. Tá? Você identificaria quais são os principais problemas que aquela indústria pode ter no dia a dia deles, quais são os principais benefícios que eles buscam e você vai para o próximo passo, que é abordar. Você vai escolher um ponto de contato. Lá, o que é um ponto de contato? É um meio pelo qual você vai entrar em contato com eles. Então, hoje você tem 5 pontos de contato dentro de uma prospecção ativa. Telefone, e-mail, Instagram, LinkedIn e WhatsApp. Então você tem essas 5 formas de contato. Essas são as 5 formas que você vai entrar em contato com o seu potencial cliente. Então qual é o ponto de contato que você vai escolher para fazer a primeira abordagem? Como é que você vai fazer essa abordagem? Então você precisa definir isso. Isso é o terceiro passo, a abordagem. Então primeiro eu recomendo que você faça por e-mail e por telefone. Não é um ou o outro, é um e o outro, de uma forma estratégica. Então, por exemplo, o que eu recomendo muito para os meus mentorandos, dependendo do caso? Primeiro contato por e-mail, segundo contato por telefone. Porque quando você manda um e-mail, você já faz um primeiro relacionamento de uma forma que não é tão invasiva. Ok. De toda forma, você manda um e-mail, o cara vai olhar seu e-mail, mesmo que ele não abra seu e-mail, mas ele vai rolar a caixa de entrada dele. Se você fizer um bom e-mail de apresentação, também que não é qualquer e-mail, tá, galera? E aí ele vai ler seu nome e vai ver aquela primeira frase, que é o briefing do e-mail, aquela frase que aparece antes de você abrir o e-mail.
né, já aparece aquela primeira frase do assunto, se aquilo ali for atrativo o suficiente, aquilo ali vai ficar na cabeça dele mesmo, que ele não abre. Então, quando você ligar, vai soar familiar o seu nome. Vai soar familiar aquela pessoa que ele vai falar com você. Tá? Então, é uma estratégia. Você manda o primeiro e-mail, depois você liga, tá? Mas isso aí vai depender muito do segmento. E aí a gente entra no outro assunto, que é a abordagem, ok? Mas você precisa definir esse ponto de contato. Como é que você vai fazer esse contato? E o objetivo do contato é ir para o próximo passo desse plano, que é marcar a reunião. Ninguém vende serviços ambientais por telefone ou por e-mail, não funciona dessa forma. Você precisa se reunir com esse empreendedor, você precisa conhecer esse empreendedor, você precisa fazer um diagnóstico do empreendimento dele, saber se ele tem as necessidades que você resolve, saber se ele tem os problemas que você resolve, saber se ele tem um interesse no serviço, nas soluções que você entrega, nos benefícios que você entrega, e tudo isso você faz na primeira reunião. A primeira reunião é uma reunião de qualificação / diagnóstico. Você vai diagnosticar o empreendimento dele, você vai qualificar aquele empreendimento para saber se vale a pena apresentar uma proposta para ele. Então, passou na qualificação, aí você vai para a quinta e última etapa, que é a etapa de fechamento, ou seja, apresentação de proposta. Na apresentação de proposta, você já vai ter feito toda uma qualificação e aí você vai passar valores para ele, você vai dar uma precificação para ele, vai fazer uma negociação e daí surge uma contratação. Então, esse é um plano do início ao fim, de ponta a ponta, para você prospectar clientes tipo 2, ou seja, as pessoas, os empreendedores que não estão procurando no Google, no órgão ambiental, no Instagram, mas precisam do seu serviço, que é, cara, assim, a mina de ouro da sua consultoria ambiental, que eu, pela minha experiência, eu recomendo que você foque, tá? Entre clientes do tipo 1 e principalmente clientes do tipo 2. Perfeito. Você está falando, eu estou fazendo algumas anotações aqui. Tá? Show de bola. Então vamos passar para o último. E tem outros temas que você foi passando que eu acho que é interessante que depois a gente cria até um podcast para adentrar. Que está no final, eu faço até uma votação de 3 que eu peguei assim, para quem estiver assistindo, quiser dar uma opinião, coloca no comentário, tá bom? Show de bola. Você falou sobre precificação. Acho que precificação é uma coisa bem legal de se falar e tem muito tema para se aprofundar, né? Mas vamos lá. Tipo 3. Tipo 3, cara, é o cliente que não está eventualmente procurando pelo seu serviço, nem sabe que precisa do seu serviço. E eu recomendo que você não foque nesse tipo de cliente, principalmente se você está começando a sua consultoria ambiental, por 2 motivos. Primeiro, porque o nível de esforço é muito maior para você captar esse tipo de cliente. E segundo, que muitas vezes não vai te dar o retorno financeiro que vai fazer você escalar na sua consultoria ambiental. Então, assim, eu recomendo, é o tipo de cliente que eu procuro hoje, que eu capto hoje na minha consultoria e que eu ensino meus alunos a captarem, que é o cliente do tipo 1 e tipo 2. Mas como é que você poderia fazer um plano de prospecção para esse cliente do tipo 3? Cara, teria que ser um plano de prospecção voltado muito para aumento de nível de consciência, tá? O que é nível de consciência? É o quanto ele entende que é necessário o seu serviço para ele. Então, se ele está no tipo 3, ou seja, se ele nem sabe que precisa do seu serviço e nem está procurando, cara, o nível de consciência dele está muito baixo. Então, você precisa aumentar esse nível de consciência dele. Como? Cara, você pode trabalhar isso através de conteúdos no Instagram voltados para esse segmento. Por exemplo, você pode, no seu Instagram, se você quiser captar empreendimentos de lava-jato, de oficinas pequenas, são empreendimentos que geralmente não sabem que precisam de licença. Você pode colocar um post com o título: 90% dos lava-jatos têm esse problema e não sabem. Isso pode chamar a atenção dos empreendedores que tem um lava-jato. Ele vai olhar aquilo ali e vai dizer: pô, o que é que 90% dos lava-jatos têm de problema e não sabem? Pô, eu quero dar uma lida nisso aqui. Aí você faz uma argumentação no seu post, mostrando que a maioria não sabe, por isso está correndo risco, contando alguma história de algum lava-jato que foi multado, que teve esse problema e tal. E aí você, gradativamente, aí você pega esse conteúdo e envia para os lava-jatos que tem Instagram, que estão na sua cidade. Por exemplo, você faz anúncios vinculando isso aí, esse tipo de empreendimento. E aí você vai entrar num processo de aumento de nível de consciência. Aquele empreendedor que tem um lava-jato,
ele vai ler aquele post e vai dizer, pô, eu não sabia disso, cara, vou dar uma olhada nisso. Eles podem até ficar interessados em falar com você no seu direct, e aí sim você vai começando a aumentar o nível de consciência dele, tá? Mas, por exemplo, talvez não seja tão efetivo você fazer uma ligação para ele, para tentar marcar uma reunião, porque numa ligação de prospecção, cara, é de 3 a 5 minutos no máximo, você não tem tempo suficiente para poder argumentar, né, aumentar o nível de consciência através de uma ligação ou de um e-mail, que são e-mails de prospecção, que são e-mails pequenos, que não têm anexos. Inclusive, é um dos grandes erros que eu vejo com consultores ambientais, é tentar prospectar por e-mail, mandando portfólio, mandando cartão de visita por anexo. Cara, isso é um erro clássico dentro da consultoria ambiental. E é dessa forma que você pode estruturar, por exemplo, um processo de prospecção para esse tipo 3. Mas eu não recomendo, pelos motivos que eu já falei. Cara, você quer faturar de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria? Foque de uma forma mais acelerada, foque nos clientes tipo 1 e 2. Porque eles já sabem que precisam, estão procurando. Se eles não estão procurando, mas você sabe que precisa, tem um potencial de te pagar mais, porque geralmente são empresas maiores geram mais, tem mais faturamento, são mais robustos, então eles podem te pagar mais pelos seus serviços, tá? E é assim que você, a partir daí, o meu convite para você é que você monte os seus planos de prospecção, né? As suas estruturas de prospecção para esse tipo de cliente. E qual o melhor momento para você bater o martelo e dizer assim, eu vou ou eu preciso iniciar um processo de prospecção? Cara, o momento que você não tem clientes. O momento que você... Ou você deseja escalar? O momento que você não tem clientes e o momento que você deseja escalar seus clientes, o seu faturamento, tá? Cara, uma consultoria que não tem clientes, cara, ele precisa focar a maior parte do tempo dele em prospecção. Se uma empresa não tiver venda, ela quebra. Empresa, ela vive de caixa, né? Ela vive de faturamento, ela vive de caixa, vive de lucro. Então, você precisa focar nisso na sua consultoria. Se você ainda não tem um faturamento que você deseja ter, se você, por exemplo, eu quero faturar pelo menos de 20 a 30 mil por mês, quero faturar 25 mil por mês. Se você não fatura isso ainda, cara, você precisa focar a maior parte do seu tempo em prospecção, dedicar energia em prospecção, para que você consiga chegar nesse faturamento. E você vai ver que quando você começar realmente a prospectar e trazer clientes novos para você, você vai iniciar um processo de fidelização desses clientes, que a tendência é que você precise depender cada vez menos de prospectar novos clientes para aumentar o seu faturamento. Então, no início, você precisa investir muito tempo em prospecção para aumentar o seu faturamento, para que depois, ao longo do tempo, você precise dedicar cada vez menos tempo e depender cada vez menos de um processo de prospecção de novos clientes, porque você tem clientes antigos que são fidelizados, ou seja, estão te pagando lá todos os meses, e esse cliente antigo, ele conhece pelo menos de 3 a 5 empreendimentos do mesmo segmento que ele. Então, as chances são que ele vai te indicar para esses outros empreendimentos, e aí você começa a receber clientes novos de uma forma praticamente orgânica, vamos dizer assim. Vira uma bola de neve do bem, né? Exatamente, uma bola de neve do bem. O cara tá te pagando todo mês, gosta do seu trabalho e te indica para outras empresas que vão estar te pagando todo mês também. Então você fica dependendo cada vez menos de ter que ficar captando cliente novo, porque seus clientes antigos estão trazendo clientes novos para você de forma praticamente orgânica. Que massa, cara. A gente adentrou muito, muito bem sobre esse tema. Então, eu quero que você faça o seguinte a partir de agora. Se você gostou, curte. Se você não gostou, coloca o dislike, compartilha, mas só não pode ficar parado, porque parado é pedra. Então, assim, temos 3 temas que eu acho que é interessante que a gente coloque no próximo no episódio. Eu quero que você dê sua opinião, né? Eu acho que a gente pode falar sobre precificação, né? Acho que a gente pode falar sobre modelos de contrato, já que a gente falou dessa parada de prospecção, chega um momento importante que a gente fale sobre modelo de contrato, né? E sobre a primeira reunião com o cliente, o que falar na primeira reunião com o cliente. Então, são 3 opiniões que eu acho que pode ser interessante para a gente que dê uma continuidade nesse aspecto de prospecção. Então, coloca aqui embaixo nos comentários qual você acha que seria interessante. Ou se você tiver outro em mente, é um desafio que você esteja tendo hoje na sua... Específico na sua consultoria. Na sua consultoria, coloca aqui, vai ser muito interessante. Então, eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E a gente vai ficando por aqui. Valeu! Valeu!